Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer o nosso comentário ao livro de Esdras, nosso quinto encontro, Esdras capítulo 2, versículos 55 a 63. Nós continuamos lendo ainda a lista dos descendentes que voltaram da Babilônia para Israel para reconstruir Jerusalém, as cidades e o templo. Nós temos aqueles que realmente foram reconhecidos, descendentes de Israel, e aqueles que não foram reconhecidos, mas que voltaram. Ouçamos nossa leitura. Nosso quinto encontro, Esdras capítulo 2, versículos 55 a 63. Ouçamos nossa leitura. Regressaram ainda descendentes dos escravos de Salomão, das seguintes famílias: Sotai, Soferete, Feruda, Jaala, Darcon, Gidel, Safatias, Hatil, Foquerete, Asebaim e Ami. Os doados e os descendentes dos escravos de Salomão perfaziam um total de 392 pessoas. Os que regressaram de Tel-Mela, Tel-Harsa, Querube, Adon e Emer, e não puderam provar que sua família era de origem israelita, são os seguintes: 652 da descendência de Delaías, de Tobias e de Necoda, além do pessoal das famílias de sacerdotes, descendentes de Abias, de Arcos e de Berzelai. Este último se casara com uma filha do Galaadita Berzelai, do qual adotou o nome. Todos esses procuraram o registro da sua genealogia, mas não encontraram. Foram assim excluídos os sacerdotes como impuros. O governador deu ordem para eles não comerem os alimentos sagrados, até aparecer um sacerdote que consultasse o Urim e o Tumim. Esse é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículos 55, 56 e 57. Regressaram ainda descendentes dos escravos de Salomão das seguintes famílias: Sotai, Soferete, Feruda. 56. Jaala, Darcon, Gidel. Versículo 57. Safatias, Hatil, Foquerete, Asebaim e Ami. Os escravos de Salomão são empregados de segunda ordem, provavelmente descendentes dos cananitas, empregados de Salomão na construção do templo. Eles vieram em número reduzidos, visto que estavam bem estabelecidos na Babilônia, como encontramos no primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 20 e 21, segundo Crônicas, capítulo 8, versículos 7 a 8. Satai, Soferete, Feruda, descendentes da família destes escravos, que não eram israelitas, mas foram integrados a Israel após o cativeiro da Babilônia, com o objetivo da reconstrução do templo. Jaala, Darcon e Gidel. A genealogia dos descendentes deles identificava-os como pertencentes ao povo de Israel. São também descendentes dos escravos de Salomão, que tinham serviço no templo de Jerusalém antes da destruição. Safatius, Hatil, Foquerete, Asebaim, Ami. Eram líderes de família de escravos
que faziam parte da organização do povo após o exílio. Versículo 28, versículo 58. Os doados e os descendentes de Salomão faziam um total de 392 pessoas. O número está reduzido, visto que foram poucos os que retornaram da Babilônia. Eles formavam os netinins. Versículo 59. Os que regressaram de Tel-Mela, Tel-Harsa, Querub, Adom e Emer. Não puderam provar a sua família, eles eram de origem israelitas, e são os seguintes. Aqui cita algumas localidades que estão situadas na região de Nippur, na Babilônia. Manifesta-se um cuidado de pureza ritual. Eles não puderam provar que são israelitas, embora afirmavam que eram. Tel-Melá significa Monte do Sol. Tel-Harsa significa Monte do Artífice. Querub, Adão e Emer são locais na Babilônia, onde esses grupos de famílias se estabeleceram durante o exílio. Este grupo, junto com outros sacerdotes, encontrando versículos 61 e 62, não acharam seus registros. E foram, então, excluídos. Foram para Israel, mas foram excluídos porque não puderam comprovar a sua verdadeira identidade israelita. Versículo 60. 652 da descendência de Dalaías, de Tobias e de Necoda. Como vimos, o grupo de Dalaías, Tobias e Necoda, o grupo não conseguiu comprovar sua descendência israelita, mas assim mesmo esse grupo retornou no cativeiro da Babilônia. Este grupo era de 652. 61. Além do pessoal das famílias de sacerdotes descendentes de Abias, de Acós e de Berzalai. Este último se casara com uma filha do Galaadita Berzalai, do qual adotou o nome. Berzalai assumiu o nome da esposa e não comprovou a sua descendência israelita. Se afirmavam que esse grupo era descendente de sacerdotes, mas não conseguiram comprovar isso. Foram considerados inaptos para o trabalho sacerdotal no templo. Foram considerados impuros por não provarem a origem sacerdotal israelita. Não havia registro dessas famílias ao entrar no exílio. Quando eles foram para o exílio, eles foram catalogados, mas essas famílias não foram. Versículo 62. Todos esses procuraram registro da sua genealogia, mas não encontraram. Foram assim excluídos do sacerdócio como impuros. O que afirmamos acima? A família devia ser conhecida pelo seu registro. Como não foram encontrados os seus descendentes, eles foram excluídos do sacerdócio, que exigia pureza para trabalhar no templo. Versículo 63. O governador deu ordem para eles não comerem dos alimentos sagrados, até aparecer um sacerdote que consultasse o Urim e o Tumim. Governador, a palavra significa Tirsata, se chamava Zorobabel. Ele era da descendência de Davi. Urim e Tumim
eram objetos sagrados, pedras da sorte, que foram colocadas no peitoral de Arão para buscar a orientação de Deus, que agia como uma forma de confirmação de Deus, onde se podia, ao ser lançado, dizer sim e não. Grosso modo, seria uma espécie de tarô, né? Para o exercício no templo, necessitava-se ter santidade de origem, para a santidade das ofertas. O sacerdote devia, nos momentos de incerteza, lançar o Urim e o Tumim. O governador Tissata significa aquele que é reverenciado ou temido. As referências a Urim e Tumim vemos em Êxodo, capítulo 28, versículo 30, que diz: coloque também no peitoral do julgamento o Urim e o Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão, quando entrar na presença de Javé. Arão levará constantemente sobre o coração, na presença de Javé, o julgamento sobre os filhos de Israel. As palavras significam luzes. Urim, Tumim significam luzes. Versículo 64. O grupo todo que se reuniu era de 42.360 pessoas. Aqui se refere ao grupo de todos, as famílias e localidades descendentes daqueles que voltaram para Israel. Este número exclui servos, servas, cantores, servos e servas, 7.337, versículo 65, cantores e cantoras, 200, versículo 65. Animais mencionados, 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos, como veremos. Nós vamos fazer essa leitura para complementar, terminar esse capítulo 2, acrescentar aquilo que nós havíamos falado no início. Nós vamos então agora fazer a leitura até o final, o versículo 70. Diz o seguinte: o grupo todo que se reuniu era de 42.360 pessoas, sem contar os 7.337 escravos e escravas. Entre eles, havia 200 cantores e cantoras. Tinham 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Vários chefes de família, ao chegarem ao templo de Javé, que está em Jerusalém, fizeram suas ofertas espontâneas para que o templo fosse reconstruído no mesmo lugar. Conforme cada um podia, deram para o tesouro do culto 61.000 dracmas de ouro, 5.000 minas de prata e 100 túnicas sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e parte do povo passaram a morar em Jerusalém, enquanto os cantores, porteiros e doados, com todos os israelitas, foram morar, cada um na sua cidade. Então vamos dar continuidade. 65. Sem contar os 7.337 escravos e escravas. Entre eles haviam 200 cantores e cantoras. Os músicos aqui relatados não eram músicos do templo sagrados, mas eram profissionais, que cantavam cantos não religiosos, diferentes daqueles cantores do templo. Versículo 66. Tinham 736 cavalos, 245 mulas. Versículo 67. 435 camelos e 6.720 jumentos. O retorno dos exilados aconteceu por caravanas sucessivas. A caravana de cerca de 50.000 homens
sem contar mulheres e crianças. É improvável, né? Porque assim o número de animais é muito pequeno para assegurar a subsistência deles. Então, aquilo que eles relatam sobre o número de animais não corresponde ao número de pessoas que vieram da Babilônia. Era insuficiente para os trabalhos deles. Versículo 68. Vários chefes de família, ao chegar ao templo de Javé, que está em Jerusalém, fizeram suas ofertas espontâneas para que o templo fosse reconstruído no mesmo lugar. A chegada ao monte onde existiu o templo em Jerusalém, os chefes de família fazem então doações para a reconstrução do local sagrado. O autor destaca a espontaneidade deles. O templo reconstruído será modesto e não se compara ao templo da época de Jesus, que foi ornamentado por Herodes Magno, com toda a sua riqueza e beleza arquitetônica. Versículo 69. Conforme cada um podia, deram para o tesouro do culto 61.000 dracmas de ouro, 5.000 minas de prata, 100 túnicas sacerdotais. As doações em dinheiro são significativas, mas o nome da moeda é duvidosa. O nome é duvidoso. Desde o século VI, se começa a usar o darico persa, vem do nome dário, e a dracma, o tetradracma grego. Podemos pensar que o autor dá os números equivalentes, uma equivalência ao dinheiro da sua época. A quantidade é notável, como no grupo daqueles que retornaram. Haviam pobres e trabalhadores, servos. Vemos que a maior parte vem de famílias abastadas, os ricos. Havia também comerciantes, que tinham muito dinheiro. Muitos venderam as posses na Babilônia, levando o que eles tinham de dinheiro para Jerusalém. Deve-se incluir as doações daqueles que ficaram na Babilônia e dos próprios babilônios que deram dinheiros e riquezas para o povo judeu para voltar à sua terra. Versículo 70. Os sacerdotes, os levitas e parte do povo passaram a morar em Jerusalém, enquanto os cantores, porteiros e doados, como todos os israelitas, foram morar cada um na sua cidade. Jerusalém, a capital, tinha cerca de 5.000 habitantes. Os outros empregados do templo não podiam morar longe de Jerusalém. O texto não leva em consideração aqueles que habitavam Israel do exílio no seu início até o retorno dos repatriados. Deve ter havido tensões entre aqueles que estavam na terra. No exílio da Babilônia, a terra ficou ociosa, outros tomaram conta da terra, apossaram da terra, e aqueles que chegam foram buscar as suas próprias terras. Houve conflito, mas o texto não nos coloca a questão. Assim, Israel começa a se organizar novamente. A partir de então, o povo hebreu, a partir da volta para Israel, no exílio da Babilônia, passa a ser chamado de povo judeu. Judeu que está ligado à palavra Judá. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.